Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra as 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, devotos de São Galvão, o Frei vai dividir a homilia de hoje em 2 momentos. No primeiro momento, o Santo Evangelho de hoje, é muito interessante, né? E depois, no final, a segunda parte, o tema de hoje. Os dois, o Evangelho fala de família, e o tema de hoje, do 6º dia da novena de Frei Galvão, é Frei Galvão, arauto da paz nas famílias. Paz na família, tá bom? Então vamos começar com o Evangelho. Vocês escutaram atentamente o Evangelho de hoje? Será que é Jesus que está falando aquilo mesmo? Mas Jesus não é manso e humilde de coração? Ele falou 3 coisas. Eu vim para lançar fogo. Depois ele diz assim, ó, eu não vim para trazer paz. Depois ele diz a terceira coisa, eu vim trazer divisão. Pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, assim. Mas será que Jesus veio trazer fogo, não veio trazer paz, e ele veio trazer divisão? Então, como entender essas palavras de Jesus? Então agora atenção, que o Frei vai explicar o que Jesus está querendo dizer com isso. Não é que ele veio trazer fogo para castigar, não veio trazer conflitos e guerras na família, não. E nem divisão na nossa família, não é isso? Então vamos entender. Olha, primeiro, a primeira frase que ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Esse fogo não é fogo de castigo, não, é a chama do amor sempre acesa. Então, todo cristão deve estar com fogo dentro de si, a chama do amor sempre acesa, não pode apagar. Esse é o sentido. Como gostaria que todo cristão estivesse com essa chama de amor sempre acesa. Deu para entender? Isso, então entendemos essa primeira frase. Agora vamos para a segunda frase que Jesus diz. Jesus diz, vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Eu não vim trazer paz. Mas Jesus não vai trazer paz? O que ele quer dizer com isso? Esta paz que Jesus não veio trazer, não é aquela paz de Deus, não é essa. É paz no sentido de sossego, comodismo, tranquilidade, ficar paradão, né? A vida mansa, que as pessoas falam, né? Então, todo cristão não pode viver no sossego, no comodismo, na vida mansa, parado, olhando, né, para o céu. Deu para entender, né? Então Jesus não veio trazer essa paz nesse sentido de comodismo, sossego, tranquilo. Deu para entender, né? Ele não veio trazer essa paz. Então não é essa paz, tá bom? Deu para entender essa frase, né? Agora, para terminar, a terceira frase. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. E agora, será que Jesus veio trazer divisão na família? Pai contra filho, filho contra pai, sogra contra sogra? Não, não é isso que ele quis dizer isso, não. Pelo contrário, vim trazer divisão de Jesus.
Agora o Frei vai explicar o que é essa palavra divisão que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer divisão. Vou explicar agora. Divisão, quando eu divido sempre em dois. Eu faço uma cisão. A palavra cisão, se eu acrescentar a palavra de, fica decisão, dividir em dois. Eu faço uma cisão, um corte em dois. Divisão e decisão é a mesma coisa. Deu para entender, né? Eu faço uma cisão em dois, uma divisão em dois. Então, divisão significa que Jesus quer dizer é uma decisão. Uma decisão, ou seja, todo cristão deve ser uma pessoa decidida, firme, determinada, vigorosa. Então, todo cristão deve ser assim. Isso que Jesus quer dizer. Eu vim trazer divisão, é isso. Todo cristão deve ser, não pode ser morno. Ou é quente ou é frio. Não pode ser morno, tem que ser decidido, firme, determinado, vigoroso. Tá bom? Conclusão. Agora, para terminar, ele vai juntar tudo isso. O que Jesus está querendo dizer com tudo isso que ele falou? Então, não precisa ficar assustado, né? É um sentido simbólico. Ele está dizendo o seguinte, ó. A mensagem de hoje. Jesus quer nos dizer com esse evangelho o seguinte, que a boa nova do evangelho é tão boa, tão cheio de vida, seguir a mais Jesus é tão gostoso, sim ou não? Ter Jesus na sua vida é tão bom, tão gostoso, que o cristão ou é cristão ou não é. Isso que ele quer dizer isso. Ou o cristão, ou o católico é católico, fervoroso, decidido, firme, com chama de amor sempre aceso, ou não é. Ou é ou não é. Isso que ele quis dizer, tá bom? Não existe, para o cristão não existe meio termo. Para o cristão não existe, abre aspas, mais ou menos, mais ou menos. Para o cristão não existe, talvez, talvez. O cristão não tem esse negócio de talvez. Para o cristão não existe agora não, depois, agora não. Deu para entender, né? Então, ou é cristão ou não é. Né? É isso que ele quer dizer. Então, todo cristão deve estar sempre com a chama acesa de amor dentro de si, e todo cristão é alguém decidido, firme, determinado e vigoroso. Ou é cristão ou não é, ou é católico ou não é. Não tem assim católico mais ou menos, cristão mais ou menos, tá bom? Deu para entender? Essa é a mensagem de hoje que ele quer dizer, essa chama. Agora dá para entender, só para terminar. Agora dá para entender, o Frei vai explicar por que Jesus diz que o pai vai ficar contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora contra a sogra. É por causa disso. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, numa família, numa família, a mamãe da família, a esposa, a mulher da família, a mamãe, ela é católica, decidida, fervorosa, determinada, vigorosa. O marido dela, o pai e os filhos não vão na missa, são católicos, cristãos, mais ou menos. Só que não existe, ou é ou não é. Então fica essa disparidade. A mãe é cristã católica, pai e filhos não são, não existe católico mais ou menos, não são, tá bom? Então, aí Jesus diz que vai criar essa divisão, por isso que ele diz, eu vim trazer a divisão na família, porque uma vai ser, os outros, se são mais ou menos, não são nada, outros não são, deu para entender esse sentido, tá bom? E puxando agora o tema da família, para terminar a homilia de hoje, vamos para o 6º dia da novena de Frei Galvão. É Frei Galvão, arauto da paz nas famílias. O Frei separou para vocês 3 fatos curiosos, bonitos na vida de Frei Galvão, que fala justamente de Frei Galvão como uma pessoa pacífica, mediador de paz nas famílias. Primeiro fato na vida de Frei Galvão. Vocês sabiam que São Frei Galvão trabalhou muito tempo lá no convento São Francisco,
no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé, né? No Largo São Francisco, no nosso convento, inclusive, ali. Trabalhou muito tempo. Só que ele trabalhava de porteiro e confessor. Naquela época, a função de porteiro e confessor de um convento era algo nobre. Era colocado sempre o frade mais sábio, de bons conselhos divinos. Então, todo o povo lá de São Paulo ia até Frei Galvão para pedir conselhos. E a fama que ele tinha era sempre de mediador de conflitos. Muitas pessoas iam lá, porque briga de casais, briga de famílias, iam lá com o porteiro e o confessor Frei Galvão pedir conselhos para restaurar vida de casal, reconciliação de casal, reconciliação das famílias, tá bom? Então, a gente não sabia disso, mas a gente só conhece as pílulas, né? Mas não, ele era muito conhecido como mediador de reconciliação, de paz nas famílias também. As pessoas iam lá pedir conselhos, tá bom? O segundo fato que o Frei separou para vocês é aquele que vocês já sabem. Vocês sabem lá a Via Dutra aqui que passa pertinho, né? Liga São Paulo e Rio. Então, Frei Galvão, ele percorria de São Paulo até o Rio, depois voltava de Rio até São Paulo, como? A pé. Ele não ia nem de moto, nem de ônibus, nem de bicicleta. Ele ia a pé. Naquela época era cavalo, carroça, né, eu acho, né? Ele ia a pé. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que ele não ia de automóvel, de veículo, rapidinho, né? Aí podia ir rápido, já pegava, fazia as bênçãos lá e voltava. Por que ele costumava ir a pé? E não de carro? Isso mesmo. Se o Frei vai de carro ou de ônibus, passa pelas famílias à beira da estrada, não visita ninguém. Ele ia a pé justamente para isso. Para poder ir a pé, andava e pousava nas famílias, atendia mais de pertinho, mais proximidade com o povo simples, as famílias. E nessas famílias ele também fazia reconciliação de paz. Tá bom? E para terminar, outro fato curioso na vida de Frei Galvão, só para terminar a homilia de hoje. Frei Galvão, arauto da paz nas famílias. O que tem de interessante aqui na imagem de Frei Galvão? Além das pílulas que ele escreveu, o que vocês veem aqui na imagem dele? O corpo dele, o gesto que ele faz. É a mãozinha. Por que será que na imagem de Frei Galvão, Santo Antônio de Pádua tem o menino Jesus, né? São Francisco tem um monte de bichinho na cabeça, passarinho na cabeça. Né? Frei Galvão, a imagem que caracteriza ele é esse gesto aqui, ó. Esse gesto aqui. Este gesto aqui é o que Frei Galvão fazia na época dele, ao visitar famílias, restaurador de paz, de conflitos, tá bom? Além de dar a bênção. Em muitas culturas, esse gesto significa paz. Vim trazer a paz, sem conflito, sem briga, paz. Então a imagem dele é assim, porque ele costumava fazer esse gesto aí. Por isso que é assim a imagem dele, de paz. Ele entrava na casa que estava todo mundo brigado e fazia a paz. E agora a mensagem de hoje, né? Dessa mãozinha dele em paz. O demônio, ele coloca toda a sua força para destruir uma coisa só. Se ele destruir essa coisa, ele destrói tudo. O que ele destrói? A família. Ele é bobinho, mas é um pouco esperto também. Se ele coloca as forças em cada um de vocês, ele vai exigir muita força, porque aqui está muita gente, então vai lá, dá insídia, ataca o outro. Não. Então ele pensou, então se eu atacar a família e destruir a família, numa família desestruturada, vai nascer pessoas mais longe de Deus. Esse é o que ele está pensando. Então ele faz tudo para destruir casais e destruir famílias. Se ele destrói tudo, tá bom? Então, a exemplo de Frei Galvão, a partir de hoje, a gente que tem a família marcadas por brigas, conflitos,
difícil de perdoar. Existem até filhos que não falam com o pai, com a mãe. Isso é muito triste. Entre parentes, familiares, muita briga. Briga de casais, separação. Geralmente a mulher, a esposa que sofre. Então, faça um gesto de Frei Galvão em suas casas. Assim, de paz. Bom? Para restaurar uma família, basta ser esperto, né? A briga não é com meu sogro, com a minha sogra, com meu pai, com meu filho. A briga é contra o maligno. Se eu mantenho dentro de casa uma briga, não há reconciliação na união, eu mantenho a presença e a alegria do maligno ali. Ele continua ali. Para exorcizar isso, você não precisa chamar o padre exorcista. Basta fazer o gesto de Frei Galvão. Perdoar, desejar a paz. Tá bom? Você já exorciza a sua casa sem o padre exorcista. É só você ir lá e pedir perdão, dar perdão, reconciliar, recomeçar. Peça perdão para o seu pai, para sua mãe, para seus filhos, para a sogra, para a nora, para o cunhado, e recomeça. Se ele não aceitar a paz, você fez sua parte, não tem problema. O Espírito Santo vai tocar no coração dele, um dia reconcilia. Mas faça a sua parte. Então você consegue a paz na família só com esse gesto aqui de Frei Galvão. Paz, tá bom? Então que Frei Galvão restaure a paz de todas as nossas famílias, tá bom? Que é da família abençoada, que pode sair pessoas abençoadas, como São Frei Galvão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.